Olá, pessoas! Em decorrência da regulamentação da medida provisória 1113 de 2022, auxílio-doença sem perícia médica no INSS. Como na época da pandemia, volta à cena a perícia médica remota, como forma de simplificar o fluxo administrativo dos milhares de pedidos de perícia e, consequentemente, agilizar o seu atendimento. A portaria conjunta do Ministério da Trabalho e Previdência, INSS, número 7 de 2022, abriu novamente a possibilidade de concessão do auxílio-doença, hoje conhecido como auxílio por incapacidade temporária, apenas pela análise documental. Mas isso apenas para as agências em que a espera de realização de perícia seja maior do que 30 dias. Outra limitação estabelecida pela Portaria 7 de 2022 é que a duração máxima do benefício concedido não poderá ultrapassar o prazo de 90 dias. Ou seja, o benefício concedido pela via documental, apenas pela via documental, deve ficar restrito ao prazo máximo de 90 dias. Como na época da Lei 14.131 de 2021, voltou a valer a perícia médica com dispensa do parecer conclusivo após entrevista com o segurado e exame da documentação apresentada, vale dizer, do atestado médico e laudos complementares comprobatórios da doença. Por tal norma, a concessão do auxílio-doença poderá se dar pelo modo simplificado, medida exigida pela continuação da fila de espera que em maio passado somava mais de 1.100.000 pessoas. A Portaria 7 dispõe sobre os requisitos para a concessão do benefício pela mera análise documental, conforme artigo 3º, entre eles e principalmente a apresentação de atestado médico e laudos complementares, atestado esse firmado de modo legível e sem rasuras, com a menção do respectivo CRM do médico responsável. Esse documento médico deve conter a data da respectiva emissão, que não pode ser superior a 30 dias do pedido. Portanto, o atestado médico deve ser contemporâneo à doença. Informações pormenorizadas sobre a moléstia, incluindo sintomas, medicamentos utilizados no tratamento e efeitos colaterais, rubrica, carimbo e número do CRM do médico responsável, data do início e prazo previsto para o afastamento do trabalhador. O segurado precisa ficar atento para apresentar a documentação dentro das exigências da Portaria 7 para evitar que o INSS peça em diligência complementar a reapresentação ou a complementação do pedido através de novos documentos, porque isso acabará estendendo o prazo para análise e, consequentemente, prejudicando o requerente. Lembrando que, pelo acordo firmado entre o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e o INSS, a autarquia ela tem o prazo de 45 dias contados a partir do término da fase instrutória do processo para conceder ou não o auxílio-doença. E a fase instrutória do processo tem a finalidade de reunir todos os elementos necessários para a decisão da autarquia, incluindo as provas feitas pelo requerente. É nessa fase que são feitas as exigências complementares por parte do INSS, caso o segurado não tenha tido a acuidade necessária na apresentação dos itens exigidos pela portaria. Digamos que na fase instrutória do processo, o INSS conclua que seja necessária a apresentação de um novo atestado porque no apresentado não havia uma descrição detalhada da doença. Nesse caso, o prazo
de 45 dias para a concessão do auxílio-doença, ele é suspenso até que o segurado solucione a exigência do INSS, continuando a contagem depois da apresentação pelo segurado da documentação complementar solicitada. Quer dizer, a resposta da autarquia ela será abreviada se o peticionário for cuidadoso bastante e atencioso na juntada de todos os documentos indispensáveis à análise do pedido de auxílio-doença. Isso abreviará a resposta da autarquia. A portaria 7 ainda prevê que, quando não for possível a concessão do benefício pela simples análise documental, será facultado ao segurado marcar perícia médica presencial através do telefone 135 ou do Meu INSS. A portaria 7 ela é válida desde 27 de julho de 2022, não apenas para os novos pedidos, como para os que estão com perícia já marcada. Regis finalmente a não admissão de recurso administrativo contra a decisão da perícia documental. Evidentemente que essa situação refere-se apenas ao trâmite no âmbito do INSS. Por quê? Porque o princípio do acesso à justiça do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, garante a todo e qualquer cidadão a possibilidade de discutir no judiciário qualquer assunto, qualquer situação litigiosa. Quer dizer, o direito de ação é um direito público, subjetivo do cidadão, através do qual o Estado juiz tem a prerrogativa de dizer o direito aplicável ao caso concreto, solucionando um conflito de interesses em caráter definitivo. Portanto, a portaria MTP/INSS número 7 de 2022 veio regulamentar o artigo 60, parágrafo 14 da Lei 8.213 de 1991, no sentido de facilitar a vida dos segurados do INSS, dentro do direito fundamental à previdência social constante do artigo 6º da Constituição Federal. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Inscreva-se nesse canal e dê o seu like para prestigiá-lo. Obrigado pela atenção. Tchau!